never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, na aula passada, na segunda-feira, nós nos referimos, ao sujeito indeterminado, mas nós abordamos a questão, principalmente, da questão da variedade linguística dentro da língua portuguesa, sobre o preconceito, que nós já havíamos até falado em sala de aula, em questão de inclusão, de racismo, de feminicídio, de feminismo, de machismo e entre outros tipos de preconceito. E hoje nós vamos adentrar, dentro do nosso conteúdo, sujeito indeterminado. Então é bom que vocês recapitulem os tipos de sujeito que nós vimos em aulas passadas. Eu falei a vocês na sala que iria continuar o conteúdo, mas no retorno, às aulas presenciais, nós iríamos colocar, exemplos, falar a respeito, caracterizar e ouvir cada um, que é muito importante. A questão dos tipos de sujeito, relembrar sujeito simples, quando há apenas um núcleo. O que é o núcleo? Identificar, sujeito composto, tem dois ou mais núcleos dentro da frase. Também o sujeito oculto, elíptico ou desinencial, como encontrá-lo. E também, agora, quando nós estudaremos o sujeito indeterminado, não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Porque no sujeito oculto você tem como, dentro do contexto, você encontrar a pessoa, ou através da desinência verbal mesmo, você pode encontrar de quem se fala, do sujeito. E no sujeito indeterminado nós não podemos fazer essa identificação. Nós não podemos identificar o sujeito. Por quê? Porque ele é indeterminado. Então vamos lá. Abram os livros de vocês na página 225, onde nós temos: muitas vezes proferimos enunciados em que o sujeito não pode ser determinado, como em porque podem vê-lo com preconceito. A indeterminação do sujeito pode acontecer por várias razões. Uma delas, a que ocorre na tirinha, se deve ao fato de a professora não querer identificar as pessoas que olhariam a fala do menino de maneira preconceituosa, inclusive ela. Outra razão, certamente a mais comum, ocorre quando não sabemos realmente quem é o ser a quem o sujeito da oração se refere. Ou seja, o ser de quem se fala é desconhecido, por exemplo. Então, nós temos aqui alguns exemplos, onde nós não podemos encontrar o sujeito, porque o sujeito é indeterminado, é desconhecido, Então, vamos lá. Quando eu digo, escutei um barulho na porta, alguém bateu na porta, eu consigo identificar quem bateu na porta? Esse alguém poderia ser o meu pai, esse alguém poderia ser minha mãe, esse alguém poderia ser meu irmão, esse alguém poderia ser minha irmã, ou poderia ser qualquer pessoa. Então eu não consigo identificar quem é esse alguém. Então alguém é o sujeito indeterminado. Por quê? Porque ele é desconhecido para mim. Outro exemplo que tem no livro de vocês, esse não tinha no livro, Inclusive, vamos lá. Bateram na porta ontem de madrugada. Essa aqui piora, Porque quando é dentro de casa, a gente vai nos familiares. Agora, bateram na porta ontem de madrugada. Poderia ser apenas imaginação, poderia ser pessoas com segundas intenções. Então, não dá para identificar quem de fato bateu. Então, bateram na porta ontem de madrugada, mas não dá para identificar quem é o sujeito. Então, nós temos sujeito indeterminado. Outra oração. Chamaram você na secretaria da escola.
Agora ferrou. Ferrou alguma coisa de errado, né? Exemplo, chamaram. Então não dá para saber quem chamou, se foi a diretora, se foi uma professora, se foi o dono da escola. Sabe-se que chamaram você lá na secretaria, mas não dá para identificar quem foi a pessoa. Então nós também temos sujeito indeterminado. Outro exemplo, roubaram o meu carro. Se eu soubesse, eu ia atrás e tomava. Exemplo, então roubaram o meu carro, não dá para identificar quem o sujeito, né, que praticou a ação de roubar. Então não dá para mim saber, é um sujeito desconhecido, também sujeito indeterminado. Então é bom que vocês anotem quando a indeterminação ela pode acontecer. Vamos lá, a indeterminação pode se apresentar de duas formas. Vamos ver quais são elas. Então anotem aí. A indeterminação pode se apresentar de duas formas. Quais são elas? Verbos na terceira pessoa do plural, que foram os exemplos que nós acabamos de ouvir, de ver, né, que vocês estão com os livros. Bateram, chamaram, roubaram. Verbos na terceira pessoa do plural. Pronto? Próximo. São duas formas. Primeira são os verbos na terceira pessoa do plural. E por último, verbos na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Procura-se um professor de matemática de reforço. Temos o Rudivan, né? Mas procura, no caso do sexto, né? Que ele, não sei se ele atende o sétimo. Mas, enfim. Verbos na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Procura-se um professor de matemática de reforço. Quando eu digo que procura-se, pode ser qualquer indivíduo que ensine matemática, qualquer professor. Então não dá para me identificar também quem é a pessoa do qual se fala, né? Quem é o sujeito. Então nós temos sujeito indeterminado. Então percebam, vejam a diferença do sujeito oculto do sujeito indeterminado. O oculto dá para você, dentro do contexto, né, você saber quem é o sujeito, quem foi que praticou, através da desinência ou através mesmo do contexto do texto. Agora aqui, dentro do sujeito indeterminado, mesmo, né, que você se pergunte, não dá para identificar quem é o sujeito que praticou a ação. Alguém bateu a porta ontem na madrugada, então não dá para me saber. Roubaram minha bicicleta, também não dá para me saber, para me determinar quem foi a pessoa que roubou. Então, um sujeito desconhecido, chamamos de sujeito indeterminado. Vamos lá, 226. Outra razão muito comum para o falante indeterminar o sujeito é a necessidade de não ser responsabilizado por declarações feitas por outros, conhecidos ou não. É o que acontece, por exemplo, em boatos, fofocas. Disseram, exemplo está no quadro, disseram que ela saiu do emprego semana passada. Disseram. Às vezes você até sabe quem foi, conhece, mas não quer revelar a identidade. Então, mesmo que você saiba, mas quando você diz, disseram que ela saiu do emprego semana passada, então não dá para identificar o sujeito. Temos também um sujeito indeterminado. Eu não concordo, sabe? Mas disseram que você é chato. Às vezes está até querendo dizer, dizem que eu vou falar. Mas também não dá para identificar quem foi, né, a pessoa que falou. Eu não concordo, ele já sai de banda. Sabe, mas disseram que você é chato. E por último, estão falando por aí que você ganhou na loteria. Tá esbanjando dinheiro. Aí ele fez apenas uma ideologia, né? De onde fulano tá tanto dinheiro? Aí ele imagina. Estão falando por aí que tu ganhou na loteria. É verdade? Mas ele também tá querendo saber. Então, quando ele fala, né? Declarações feitas por outros, conhecidos ou não.
Então, pode ser verdade que seja um boato, uma fofoca, mas pode ser a pessoa apenas curiosa, né, querendo saber da tua vida. Observe que a indeterminação do sujeito, nesses casos, é identificada formalmente de duas maneiras, que eu já até iniciei falando para vocês. Primeiro, nenhum termo da oração pode funcionar como sujeito, determinando a flexão verbal. Segundo, uma consequência, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Assim, em todos esses casos, é sabido que o sujeito existe, mas sua identidade não pode ser determinada. Disseram, bateram, caíram, roubaram. Terceira pessoa, você já sabe que existe um fulano, existe um sujeito, mas que ele é indeterminado perante, né, as conclusões. Essa distinção é importante porque muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido genérico e definido. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente, por serem identificadas na oração e determinarem a flexão do verbo. Essas expressões funcionam como sujeito determinado simples em frase como nós temos aqui. Qual a diferença desse sujeito determinado para esse indeterminado? O indeterminado, os verbos estão terminados e são flexionados, na verdade, na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com o pronome se, acompanhando, né? Aluga-se, procura-se, vende-se. Nós temos muitas pessoas parcelam as compras no Natal. Então, não são todas as pessoas, mas são uma grande quantidade, muitas pessoas. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que ele vai jogar no Flamengo. E hoje nós temos aí uma inovação, né? O Vasco segue o líder. Muita gente desconfia de que o inverno será rigoroso. Alguém sabe onde deixei minha chave? Então, quando eu digo alguém, esse alguém é diferente daquele alguém que bateu na porta. Por exemplo, quando eu digo aqui entre vocês aqui da sala, alguém sabe onde deixei meu apagador? Por exemplo, alguém aqui da sala pode ter visto onde eu deixei, então alguém pode se manifestar e me ajudar. Então, são pessoas que têm mais uma proximidade, né? Então, tem como eu identificar. Algum aluno conseguiu boa nota. Aí nós temos lá, quadrinho verde. Sempre leiam esses quadrinhos dos lados, né? Ou do direito ou do esquerdo do livro de vocês. Aprenda mais. A indeterminação do sujeito normalmente só é possível nos casos em que o predicado se refere a algum ser humano na função de sujeito. Essa é uma regra de funcionamento da língua. Por essa razão, se empregados literalmente, estes enunciados não seriam adequados. Aí nós temos aí dois exemplos. Miaram no telhado. Quem mia só é gato. Mesmo que o ser humano, né, ele imite, mas o dom de miar é do gato. Relincharam no estábulo. Só quem relincha é quem? É o cavalo. Aí ele diz que a indeterminação do sujeito normalmente só é possível nos casos em que o predicado se refere a algum ser. No caso aqui, o gato vive no telhado, no estábulo vivem os animais, o cavalo. Então dá para identificar quem é o sujeito, né? Na função de sujeito. Essa é uma regra de funcionamento da língua. Então, é uma regrinha à parte. Então, na próxima aula, como será presencial, trarei, né, para a sala outros exemplos. Vocês tragam as dúvidas ou mesmo o aprendizado, né? Digam exemplos também para ajudar e facilitar os outros, que a união faz a força, né? E na próxima aula, nós vamos falar sobre a oração sem sujeito.
Nós vimos os tipos de sujeito simples, o composto desinencial. Vimos agora o indeterminado, que ainda vamos ver mais. E depois, com calma, quando tiver tudo nos trilhos, né? Nós iremos ver a oração sem sujeito, que ela também existe, certo? Então, por hoje é só. Uma ótima tarde de quarta-feira. E vou deixar uma atividade também. Vocês irão fazer... como nós falamos sobre o sujeito indeterminado, vocês vão fazer três orações onde o sujeito seja indeterminado, podendo utilizar, no caso, né, os verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com o pronome si, essas três. E irão também fazer um exemplo de um sujeito determinado. Nós temos aqui alguns exemplos, não pode ser esses do livro, né? Que vocês façam outros e irei receber depois. Então já sabem, 3 podem ser, né? Sujeito indeterminado, verbos de terceira pessoa do singular com o pronome si ou terceira pessoa do plural. São sujeitos indeterminados. E depois vão fazer mais 3 com o sujeito, né, determinado. E poderão nessas 3 pegar também aqui a indeterminação, né? Quando o predicado ele te ajuda a encontrar o sujeito. Certo? Então por hoje é só. Uma ótima tarde de quarta-feira a todos. E bons estudos. Tchau, tchau. E até a próxima. Beijos.